Bom, galera, depois dos vídeos anteriores, vamos continuar a nossa conversa, mas primeiramente vamos destacar a importância da Revolução Francesa para o processo de unificação das medidas. Essa revolução não somente mudou a sociedade, mas como também defendeu a autoridade da razão como a maior de todas as formas de se obter conhecimento. Continuando a nossa conversa, surge uma pergunta: o que são unidades de medidas? Unidades de medida são formas quantificadas de diferentes grandezas. E o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, unidade de medida são formas quantificadas de tudo aquilo que pode ser medido. Tanto o metro, segundo e quilograma, assim como as outras unidades que serão apresentadas aqui, fazem parte do Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema é um conjunto sistematizado e padronizado de definições para unidades de medidas. Desenvolvido em 1960 durante a Conferência Internacional de Pesos e Medidas, que aconteceu na França, cujo objetivo é uniformizar, facilitar as medições e as relações internacionais. O Sistema Internacional de Unidades é quase universalmente adotado. Somente Estados Unidos, Mianmar e Libéria não o adotaram. Esses países têm os seus próprios sistemas de medidas. O sistema internacional é completamente escrito sobre 7 unidades de medidas básicas, baseadas nas grandezas físicas fundamentais. Essas unidades são metro, segundo, quilograma, ampere, kelvin, mol e candela. Essas unidades são as grandezas básicas do sistema internacional, porque é a partir delas que surgem as outras unidades ou as grandezas derivadas. Por exemplo, é da interação do espaço medido em metros e do tempo medido em segundo que, conforme a descrição matemática do fenômeno da velocidade, que surge a unidade de medidas metros por segundo. E a mesma coisa com a unidade de medida Newton, que surge da interação de massa, espaço e tempo, conforme a descrição matemática da segunda lei de Newton. Metros por segundo, Newton e metros por segundo ao quadrado, assim como várias outras unidades que serão apresentadas aqui, são consideradas as grandezas derivadas, porque surgem das grandezas básicas. Outros dois tipos de grandezas que vamos encontrar nos estudos dos fenômenos naturais são as grandezas escalares e as vetoriais, que vamos entender a diferença entre elas. As grandezas escalares são as grandezas que são definidas apenas pelo seu valor ou módulo e sua unidade de medida. Por exemplo, 1 metro, 3 segundos, 100 kg, 5 amperes, 36 kelvins, 50 mols, 11 candelas. As grandezas vetoriais são as grandezas que, além do valor numérico ou módulo e a unidade de medida, precisam de mais informação, que são uma direção e um sentido. A direção é uma dimensão do espaço que depende do sistema de orientação que é usado, que pode ser largura, altura e profundidade, ou ainda a direção horizontal e vertical, ou a direção x, y e z usadas no sistema cartesiano, ou até mesmo a direção leste-oeste, norte e sul. O sentido é a orientação que se dá para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, pode ser negativo ou positivo, de leste a oeste, norte ou sul. São sempre representados por um vetor, que é simbolizado por uma seta. Sendo assim, vamos para alguns exemplos de grandezas vetoriais. Uma força de 50 newtons é aplicada num cubo na direção do eixo x, essa aqui é a direção do eixo x, no sentido negativo do eixo. Esse aqui é o sentido negativo do eixo. Essa mesma força pode ser aplicada nesse mesmo cubo, só que dessa vez na direção vertical, no sentido para cima. Essa aqui é a direção vertical e esse aqui é o sentido para cima. Um outro exemplo é: um carro se movimenta na direção norte-sul
no sentido de sul para norte, a uma velocidade de 45 metros por segundo. Chegamos no final da nossa conversa. Recomendo para quem não assistiu os vídeos anteriores que assistam, e quem já assistiu que assistam os próximos. Se gostarem deles, deixem um gostei, se inscrevam no canal e deixem um comentário que pode ser de dúvidas sobre o assunto, sugestão de melhoras aqui nos vídeos e por aí vai. Muito obrigado e até a próxima.